Eu quero cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Nós vamos estar tratando do Evangelho de João, fazer um panorama do Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João. Vai ser o tema da nossa lição, né? Lições bíblicas dominicais, segundo trimestre de 2025. Título é O Verbo se fez carne, sob o olhar do apóstolo João. O título da lição de número 1, O Verbo que se tornou carne. Nós temos aqui o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo de número 14. A nossa verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. João capítulo 1, versículo de número 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, lhes deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui a nossa introdução. Neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João, em comparação aos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E de João se destaca especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu-se este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos que possam também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, essa introdução aqui, igreja, nós vamos ver que Mateus, Marcos e Lucas são os três evangélicos sinóticos, né? Sinótico vem da ideia da mesma perspectiva, né? Mateus, a ênfase de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei. Mateus escreve ali para os judeus, né? Marcos, a ênfase de Marcos é mostrar que Jesus é o servo. Marcos vai escrever para os romanos que Jesus é o servo que está sempre em ação, ele cura, ele liberta, ele transforma. Aleluia. Lucas, o médico amado, a ênfase de Lucas é mostrar que Jesus é o homem perfeito. E ele vai escrever para os gregos. Agora João não, João ele é totalmente diferente. João, o Evangelho de João, ele é universal. Ele vai atender tanto como judeus como gentios. E João, a ênfase de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. A ênfase é mostrar que Jesus é o próprio Deus. E nós vamos encontrar
essa ênfase de João está ali no capítulo de número 20, versículo de número 31, é o propósito do Evangelho de João. Cada evangelho tem um propósito. E o Evangelho de João, ele tem um propósito. Na verdade, ele tem dois propósitos. Que ele está no capítulo de número 20, versículo de número 31. Eu vou ler. João, capítulo 20, versículo de número 31. O propósito do Evangelho de João. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. O primeiro propósito do Evangelho de João é provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro propósito do Evangelho de João. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo tenhais vida em seu nome. É o segundo propósito, o propósito evangelístico. Nós vamos ver que João, aqui ele está apresentando a sua ênfase, o seu propósito, é provar que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, se você crê nele, você passa da morte para a vida. Aleluia. Vamos estar tratando aqui do nosso primeiro ponto, o Evangelho de João, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Nós vamos ver que em João, capítulo 21, do versículo 20 ao 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja, eles também atestam o Evangelho de João. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e o ano 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, aqui nós aprendemos o que? Quando ele foi escrito, o autor, que foi João. Quem foi João, igreja? João, ele foi filho de Zebedeu, empresário de Tiago ali na pesca, filho de Salomé. E se realmente tem alguns estudiosos dizem que se Salomé foi irmã de Maria, mãe de Jesus, então eles tinham um grau de parentesco com Jesus. João dos discípulos foi o mais próximo de Jesus. Nós vamos ver que João foi um dos mais próximos de Jesus. Nós vamos ver em 3 ocasiões Jesus chamou para estar com ele. João faz parte daquele grupo seleto. Lembra as 3 ocasiões onde estava Pedro, Tiago e João? Na transfiguração, na ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, perdoa, na ressurreição da filha de Jairo, segundo, e no jardim do Getsêmani. Jesus chama Pedro, Tiago e João. João é o discípulo amado, aquele que reclinou no peito de Jesus. Lá no Getsêmani foi o único que ficou no pé da cruz, até o fim. João foi o único apóstolo que Jesus confiou à sua mãe, lembra? Quando Jesus estava sendo crucificado, provavelmente José já estava morto. Então Jesus, ele confiou a sua mãe ficar com João. Então nós vamos tratar aqui desse João, né? Depois que Jesus assunta aos céus, João vai se tornar um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e Tiago. Nós vamos ver que Paulo vai chamar eles ali em Gálatas capítulo 2, versículo de número 9, eles são chamados de colunas da igreja. João e Pedro eram muito próximos, né? Eles estavam sempre juntos no cenáculo, na cura, na porta do templo. E nós vamos ver que João, ele vai se transferir para a cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. E esse evangelho de João foi escrito quando todos os apóstolos já estavam mortos, né? Pelo martírio, né? Lembra do governo
de Nero, o único que sobreviveu ao martírio foi João. O único que chegou à velhice no seu sentido pleno. João, na sua velhice, sendo pastor em Éfeso, nós vamos ver que João, ele foi pastor em Éfeso, aonde ele morava. João foi deportado ali para a ilha de Pátmos. E aí João vai escrever o Apocalipse. Agora nós vamos para nosso ponto de número 2. Nós tratamos aqui um pouco, né, do autor, João. Trouxemos aqui algumas ocasiões onde João participou ali com Jesus. Agora o ponto 2 da nossa revista vai dizer o propósito do Evangelho. Foi o que eu trouxe aqui logo no começo. O Evangelho de João tem como seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrar vida em seu nome. João capítulo 20, versículo de número 31, que nós já tratamos ali no início. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. João capítulo 1, versículo de número 14. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado ao mundo para fazer parte da história. João 1, capítulo 1, versículo 1. Assim sendo, Logos é a palavra encarnada. Ponto 3. A natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublimar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. João 8, 39, do 40 e o 9 e 11. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade, por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus estão afirmadas. Vai falar da natureza. Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Glória a Deus. As duas naturezas em uma só pessoa. Jesus tinha essas duas naturezas. Ponto 2. Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu-se a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, versículo 1, é provável que tenha referência em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio possuindo assim a existência infinita. Ou seja, não tem começo nem fim. Ele não tem começo nem fim. Ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. É a causa primária de tudo. Deuteronômio 32, 40 vai dizer, eu vivo para sempre. Jó 36, 16 diz que, eis que Deus é grande, nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se podem calcular. Deus é autoexistente, autossuficiente e autossustentável. Esses são os atributos de Deus. Parando aqui, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João vai abrir aqui dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí faz uma conexão com Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Usa a mesma palavra, o Bereshit, interessante, né? O princípio. Só que João, ele vai lá atrás. Nós vamos perceber que em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora João vai trazer que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O que significa que a terra e os céus teve um princípio. Mas o Verbo não, o Verbo já existia. Aleluia. O Verbo é eterno. O Verbo já estava com Deus. Ele mantém, ele cria e ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra.
Esse verbo aqui, para os gregos, significa logos, significa a palavra. Ele cria todas as coisas pela sua palavra. E disse Deus, e haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Ele cria, aleluia, ele já existia com Deus. Ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, aleluia, nada do que foi feito se fez. Ele é o agente da criação. Ele já estava no princípio criando todas as coisas com Deus. Essa expressão, que ele estava no princípio, significa que ele estava face a face com Deus. Ele é co-igual ao Pai, co-eterno e co-substancial. Ele tem a mesma natureza. Aleluia. Ele é divino. Ele é co-igual ao Pai. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Glória a Deus. Ele já estava com o Pai, face a face. Vamos lá. Se você tirar um dia de 1 milhão de dias, você já não tem mais 1 milhão de dias. Agora, se você tirar um dia da eternidade, o que te resta? A eternidade. Logo, a eternidade é um atributo de Deus. Por isso que nós somos seres humanos, nós não entendemos muito de eternidade. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então, o que eu aprendo? Que o verbo é eterno. Se eternidade é um atributo de Deus, logo o verbo é Deus. Glória a Deus. Então, o verbo é o próprio Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos avançar aqui. Ponto 2. A natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o derradeiro. Glória a Deus. O princípio e o fim, diz o Senhor. Que ele o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Assim conforme o Evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus. A palavra encarnada, a palavra se encarnou e habitou entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Que habita entre os homens. Portanto, enquanto verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Paulo vai dizer que ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aleluia. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Aleluia. E vimos a sua glória. Ele tabernaculou conosco. Glória a Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é o unigênito. Ele é o Filho único de Deus. Nós somos filhos por adoção. Nós somos adotados por Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós éramos o quê? Filho da ira, desobediente. Mas quando nós cremos em Jesus, nós somos transformados. Aleluia. Agora, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Lembra? O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, todo aquele que crê em mim, aleluia, passou da morte para a vida. Agora, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, mas por adoção. Mas Jesus não. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele é o único, aleluia. Só Jesus é o único Filho de Deus. Glórias a Deus. Ponto de número 3. A encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. Nós vamos ver ali que João ele vai fazer um paralelo, né? No Evangelho de João nós vamos ver muito um paralelismo entre luz e trevas. E João é o apóstolo da verdade. Nós vamos ver no Evangelho de João muito verdade, verdadeiro. Eu sou a videira verdadeira. Nós vamos ver que no Evangelho de João, nós vamos ver ali 7 milagres de Jesus. Esses 7 milagres têm um propósito. Mostrar que Jesus é o próprio Deus. Glória a Deus. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas.
mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João 1, 2 e 3. A seguir ele faz uma distinção entre as luzes e as trevas, foi o que eu trouxe. João ele vai fazer um paralelismo entre luz e trevas. E nós vamos ver que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aleluia. João 1, capítulo 4 ao 5. As trevas simbolizam a escuridade espiritual provocada pelo pecado. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos afastados, mas através de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. Glória a Deus por isso. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Aleluia. João Batista vai testemunhar de Jesus. João 1, do 6 ao 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas os homens decidiram a rejeitar. 1, 9 ao 12. Perceba que Jesus foi rejeitado. Ele veio para que eram os seus, ali vai dizer que é o povo de Israel. E os seus, o que aconteceu com eles? Eles não o receberam, mas todos quanto o receberam, lhes deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Aleluia, nós somos filhos de Deus. Glórias a Deus. Ele foi rejeitado, indigno. Isaías vai dizer que viraram o rosto, cuspiram no seu rosto. Ele se fez de maldição para que nós fosse feito bênção de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele verdadeiramente nos amou, ainda nós sendo pecadores. Glória a Deus. Ponto de número 2. O privilégio de nós nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. João capítulo 1, o 12 e o 13. Tanto judeus quanto gentios, a luz se manifestou para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Assim, os gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. 1 de João 13:1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Ponto de número 3. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Ele habitou entre nós, ele se fez carne, ele andou. Aleluia, glória a Deus. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda de qualquer conceito fisiológico. Deus entrou na história. João capítulo 1, do 14 ao 18. É importante notar que a expressão habitou entre nós, no texto grego, essa expressão indica que o verbo armou o seu tabernáculo, ou tenda, entre nós. Antes Deus habitava numa tenda, lembra? Montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação da presença divina ao mundo. Lembra do véu que tinha no templo? Quando Jesus morre e ressuscita, o véu se rasga de alto a baixo. Agora eu e você temos liberdade para entrar na presença de Deus. A arca, lembra que a arca representava a presença de Deus? A arca da aliança. Quando Jesus morre e ressuscita, ali era um tipo, né? O Antigo Testamento era sombras do que haveria de vir. Aleluia. Glória a Deus. E a nossa conclusão aqui, nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância, o seu objetivo na vida da igreja. Nós vamos ver que o Evangelho de João também é um evangelho evangelístico, né? Nós temos ali o mini evangelho no Evangelho de João, João 3:16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra,
não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Aleluia. Ele nos amou, igreja. Que amor incondicional. Ainda eu e você sendo pecadores. Que amor é esse? Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena através que cresce. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos herança, morar no céu com Jesus. Eu e você, nós participamos da família de Deus. Quando eu e você, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Participamos da família de Cristo. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém.